Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando sobre hermenêutica e agora nós vamos falar sobre um ponto super importante que é a chamada exegese, ou a interpretação das palavras, da gramática, da escrita propriamente dita. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a Bíblia, ore ao Senhor. Peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Peça a Ele proteção para que a gente possa entender e saber mais acerca dos seus mistérios. Exegese, um nome estranho, um nome difícil, um nome complicado. Por que eu preciso saber disso? Na verdade, você não precisa saber desse nome. Você precisa saber como é que a coisa é feita, como a coisa como a interpretação ela ocorre. Alguns chamam esta fase, né, uma vez que eu já fiz o mapa do livro, uma vez que eu já fiz o diagrama do parágrafo, agora eu vou começar a entender as palavras, eu vou começar a ver como a frase foi escrita nos seus vários componentes. Portanto, é o encontrar o significado mais profundo do texto. Então, quando você está fazendo uma interpretação bíblica, não tenha pressa, porque isso vai demorar exatamente porque você vai se aprofundar nos mistérios na interpretação do texto bíblico. A exegese, ou seja, a análise das palavras agora, ela vai levar em consideração não só os aspectos da língua, como também os culturais, porque existem diferenças entre as línguas. Então, quando eu falo uma palavra em português, não necessariamente aquela palavra tem o mesmo significado em outras línguas. E na hora de tradução, a gente vai ver que isso tem uma importância grande. Inclusive, as palavras mudam o significado a partir do momento em que eu vejo passagem do tempo. Então, às vezes, uma palavra tem um sentido aqui no sul do Brasil, mas aquela palavra tem outro sentido no norte e nordeste do Brasil. Então, nós vamos observar que, em relação às palavras, às vezes a cultura, o lugar, a época, ela também vai fazer modificação destas palavras. Então, quando eu vou analisar as palavras, como é que eu faço? Primeiro você vai observar a gramática, ou seja, o que era a gramática? Lá, quando nós estudamos primeiro, segundo grau, nós vimos que a gramática era composta das palavras que eram verbo, sujeito, predicado, etc, etc. Então, aquela parte do português que nós estudamos, ela vai ser analisada aqui? Vai. Graças a Deus, nós temos obras que nos auxiliam a fazer esse tipo de análise. A semântica é o sentido da palavra, o que aquela palavra significa mesmo. Não interessa se ela é um verbo, não interessa se ela é um sujeito, não interessa se ela é um substantivo, o que aquela palavra significa. Então, por exemplo, quando eu falo manga, manga pode ter vários significados. Então, manga pode ser manga de camisa, mas pode ser uma fruta manga. Né? A síntese é quando eu junto essas palavras formando uma frase. Às vezes, quando eu junto estas palavras, elas fazem um sentido diferente. É um sentido da frase. A somatória das palavras vai me dar agora um sentido específico daquilo que eu estou estudando. Então, antes de falarmos mais especificamente, preciso lembrar o seguinte, que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, então eu tenho palavras em hebraico na Bíblia, eu tenho palavras em aramaico e eu tenho palavras em grego. Então nós temos aqui três gramáticas diferentes, três construções gramaticais diferentes.
Então, o hebraico ele tem um jeito de tratar as palavras, o aramaico outro jeito e o grego outro jeito. Então, lembrem-se que o hebraico é uma língua mais primitiva e mais ampla, porque ele vai pertencer a um grupo que nós chamamos de semita. Então, nós temos línguas semíticas do noroeste e orientais. As do noroeste, nós vamos encontrar o hebraico, nós vamos encontrar o amorita, o ugarítico, o fenício, o moabita e o aramaico. Então, todas essas línguas, elas são aparentadas. Então, elas têm coisas comuns entre elas, os radicais, enfim, essas coisas todas, tá? E existe um outro grupo de parentes um pouquinho mais distante, que são os semitas orientais. Então, o acadiano, o babilônico, o neobabilônico, o assírio, estas línguas também são aparentadas entre si e aparentadas com o hebraico. Uma outra língua em que a Bíblia foi escrita foi o grego. Tá? Então, aqui no grego, nós podemos encontrar um grego chamado koiné, que é o grego do dia a dia, é o grego falado, é o grego que as pessoas falavam na rua. E existe um outro grego, que é um grego mais oficial, que era o grego da diplomacia, é o grego das administrações, que era o ático. Este foi difundido por Alexandre quando ele domina tudo, né, no período helenístico. Então nós vamos ter este grego. Qual é a importância deste grego? Porque os autores do Novo Testamento, os autores da Bíblia, eles falavam o grego, né? E muitos escritos foram feitos em grego. Portanto, as palavras tinham significados diferentes, tinham formas de tratamento diferentes. Muito bem, como a gente faz a exegese? Como a gente deve proceder? Então, em primeiro lugar, quando você está lendo uma passagem bíblica, veja que existem palavras-chave. Dentro da frase tem palavras que são palavras muito especiais. Estas palavras eu preciso saber quais os sentidos dessas palavras. Como é que eles usavam essas palavras? Significava o que estas palavras? Naquela época, quando ela foi escrita. Depois, eu posso me utilizar de gramáticas, léxicos, dicionários. Eles me dão essas expressões, eles me dão os significados possíveis. E aí eu vou observar, essa palavra é utilizada em outro lugar? Ela é utilizada por outro autor? Existe esta palavra na Bíblia? Né? Então eu vou observar como é que essa palavra é utilizada. E aí sim, quando eu sei de tudo isso, como é que eu traduzo, como é que eu faço a interpretação desta palavra naquele versículo, naquela parte que eu estou interpretando, que eu estou estudando. Vou dar 2 exemplos para os amados. Coração. Coração pode significar o órgão coração, o nosso coração, mas ele não tinha o mesmo sentido de coração que nós temos hoje. Hoje a gente entende coração como a sede de sentimentos. Naquela época, não. O coração era a sede do homem pleno, do homem inteiro. Então, quando ele fala de coração, ele está dizendo que aquele órgão não é só o sentimento, são outros atributos que se dá para ele, além dos sentimentos, amor, paixão, enfim, ódio, essas coisas todas. Então, coração, eu preciso saber qual o sentido que está sendo utilizado naquela passagem. Será que é sentimento ou será que é o homem como um pleno, como um completo? Outra coisa, a palavra conhecer, o verbo conhecer. Conhecer é o quê?
saber de alguma coisa, eu conheço, né, tal expressão, tal palavra, eu conheço essa palavra. Mas na Bíblia a expressão conhecer pode significar ter relações sexuais com uma pessoa. Então, conheceu a sua esposa. Conheceu, sim, mas ele acabou de conhecer a esposa, fez amizade com ela? Não. Quando ele diz conheceu a sua esposa, ele está dizendo teve relações sexuais. E aí, logo em seguida, ela engravida, tem os filhos. Então, a gente vê essas histórias. Então, qual o sentido da palavra? O que ela significa no texto, naquela época e depois para nós? Último. Importante na hora da tradução. Veja, a Bíblia tem, então, expressões em hebraico, em aramaico e em grego. Quando eu traduzo estas frases feitas em hebraico, em aramaico e em grego, eu tenho alguma dificuldade. Por quê? Eu não posso traduzir ao pé da letra aquilo que está escrito lá, porque às vezes não faz o mínimo sentido. Né? Nós temos expressões que para outros povos, outras pessoas, não faz o menor sentido. Então, veja, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos expressões que outros brasileiros de outros lugares não entendem as nossas expressões, tá? Então, elas são específicas nossas. Quando a gente traduz, não vai ter sentido nenhum, porque a gente está traduzindo palavra por palavra e eu não estou levando em consideração a ideia que o texto está trazendo. Então, quando eu faço tradução, uma dificuldade é esta modificação da expressão, aquilo que eu quero dizer para a outra língua. Então surgem o que a gente chama de expressões idiomáticas, são expressões que nós temos, né? Então, veja aqui do Paraná como nós temos expressões. Minas tem um monte de expressões, Rio tem um monte de expressão, São Paulo tem um monte de expressão, os gaúchos têm, os nordestinos têm outras expressões. Então, cada expressão tem o seu sentido. E se eu traduzir ao pé da letra, não vai fazer a menor não vai se ter a menor ideia, não vai fazer o menor sentido para aquele que está recebendo a expressão se ele não conhece a expressão inteira, né? O sentido, a figuração daquilo. Amém, amados? Bons estudos!